Então, cooperação, que é essa questão de fazer com que todos ganhem e não só eu, ela é muito bem exemplificada no dilema do prisioneiro, que eu imagino que grande parte de vocês conheçam, e é o que está em voga também com a Lava Jato e com toda a questão das delações. Como é que é o dilema do prisioneiro? Tá? Só para relembrar. 2 pessoas foram presas por algum crime importante. E aí essas 2 pessoas elas vão ser interrogadas e elas têm 2 opções. Ou elas cooperam e denunciam um parceiro, e aí, se ela denunciar, ela pega 1 ano, nesse caso, por exemplo, no nosso exemplo, ela pega 1 ano de detenção, de prisão, ou elas não denunciam um parceiro, e aí elas pegam 3 anos de detenção. Então, a primeira questão, na verdade, desculpa, a questão de cooperar é eu não denunciar o meu parceiro. Então, se eu coopero com ele, se eu ajo para o bem maior do meu grupo, cada um vai pegar 1 ano de prisão, porque não vão saber do meu crime maior, vão saber do meu crime menor. Então, cada um só pega 1 ano de prisão. Se eu denuncio o meu parceiro e ele não me denuncia, eu não pego nada de prisão, 0 anos, que é essa situação aqui de baixo, e o meu parceiro pega 3 anos de prisão, porque vão saber que o crime é maior. E, se os 2 se denunciam, os 2 pegam 2 anos de prisão. Ou seja, esse é o dilema do prisioneiro. O que eu faço? Eu coopero, eu ajo pelo bem maior do grupo, ou eu ajo pelo meu bem, pelo bem individual? Na matemática, na lógica, a grande questão que deveria acontecer é a cooperação. Por quê? Se a gente somar o tempo de prisão dos 2, o menor tempo de prisão seria a cooperação. Tá? Então, cooperar, quando os indivíduos trabalham juntos por um benefício maior, isso quer dizer que o grupo todo sai ganhando, mesmo que eu saia perdendo um pouco nesse caso. Então, esse é um grande exemplo de cooperação. Quando a gente coloca agentes racionais, quando a gente faz a simulação desse jogo, dessa situação com computadores, o que acontece? Grande parte dos computadores vai simplesmente denunciar o parceiro. Porque um agente racional ele vai usar para benefício, ele vai se importar com benefício próprio. Então, nesse caso, todo mundo denuncia. Só que foi feito um experimento onde mais de 2.000 jovens tiveram 5 oportunidades para fazer isso com pessoas que eles não conheciam. Então, eles sentavam na frente do computador, o outro sentava na frente de outro computador, eles não se conheciam, não tinham nenhum relacionamento. E aí eles tinham a chance de, se eles cooperassem, eles ganhavam uma coisa, e se eles não cooperassem, eles ganhavam mais, né? O que aconteceu? Esse daqui é o número de pessoas que não cooperou, ou seja, que denunciou mesmo e tentou o benefício próprio. E todas as vezes. Então, todas as vezes a pessoa falou, não me importo com o grupo, vou tentar o benefício próprio. E esse daqui, na pontinha, o menorzinho, é aquelas pessoas que tentaram todas as vezes o benefício em comum, que é muito menor. É muito difícil você abrir mão do seu benefício próprio para o benefício em grupo, principalmente quando você não conhece ninguém. Só que, se a gente enxergar de outra forma, nós não somos agentes racionais, nós somos agentes emocionais. A emoção é uma das grandes partes que nos move, é um dos nossos grandes diferenciais evolutivos. Então, quando a gente analisa das 5 tentativas que a pessoa teve, a grande maioria das pessoas tentaram cooperar pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez elas falaram, não vou denunciar o meu parceiro, mesmo sem conhecer ele. Por quê? Porque a gente sente compaixão, porque o ser humano tem a esperança de que todo mundo vai lutar por um bem maior. Só que essa porta fechou, a porta da confiança fechou, e aí, depois de ter tentado uma vez cooperar, eu não vou tentar mais nenhuma vez. Então, a cooperação é essa grande questão. E esse exercício do dilema do prisioneiro, a gente vê no nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo mais plausível na questão do trabalho. Quantas vezes vocês já viram essa situação? Vocês estão numa sexta-feira e chega um trabalho onde o prazo é para segunda-feira. E aí, vocês precisam trabalhar 16 horas para cumprir aquele prazo.
né? 16 horas de trabalho para fazer aquela função, para fazer um relatório, por exemplo, para entregar na segunda-feira. E aí tem duas pessoas envolvidas nisso. O seu chefe, que é aquela pessoa que vai chegar e falar, olha, fulano, olha, Jean, tem um relatório para entregar na segunda e você tem que trabalhar 16 horas nesse relatório para conseguir cumprir isso. E tem o funcionário. Então, essas duas pessoas elas têm três possibilidades. A primeira possibilidade é o chefe e o funcionário dividirem o trabalho. Então, ao invés do funcionário, dos dois trabalharem sábado e domingo, os dois trabalham só no sábado juntos e eles acabam com aquilo juntos. A segunda possibilidade é o chefe virar para ele e falar, olha, deixa que eu faço sozinho. E aí o funcionário folga e o chefe faz sozinho e perde o final de semana inteiro. A terceira possibilidade é o chefe falar, funcionário, sinto muito, mas vai ter que trabalhar no final de semana. Então, faz você sozinho, enquanto eu vou folgar no final de semana. O que a gente vê o mais comum? A terceira possibilidade. Então, a pessoa que está na relação de poder, ao invés dela cooperar, ela simplesmente age para benefício próprio. E a pessoa que está abaixo na relação de poder, ela é obrigada a fazer uma falsa cooperação. Mas qual que é a grande questão? Quando ela precisar cooperar, aquela porta se fechou, ela não vai. Então, nessa situação, o que é o melhor? É a cooperação. O ideal seria a possibilidade de um. O chefe divide o trabalho com o funcionário e os dois trabalham menos. Então, é o ganho geral. Os dois conseguem trabalhar um pouquinho e folgar um pouquinho. Tá? Então, a questão da cooperação ela é vista também nos nossos relacionamentos do dia a dia. Foi feito um estudo sobre a cooperação em casais, depois do casamento. E em 2013. E o que eles identificaram? Quando os parceiros sentem que a divisão de trabalho financeiro e trabalho de casa não está bem equilibrada, então, o quanto que eu coloco de dinheiro na casa, o quanto que eu ajudo em pagar as contas, e o quanto que eu ajudo no dia a dia da casa, se essa relação não está equilibrada, eu começo a sentir que é uma relação injusta. E eu começo a pensar, era melhor eu estar separado. Então, no relacionamento, eu vou buscar a separação, com a recorrência disso. No trabalho, eu vou me demitir. E por isso que a cooperação é tão importante para o pertencimento, por isso que a cooperação é tão importante para o engajamento. Finalizando já para as duas últimas conexões. Então, a gente tem o orgulho. Quando a gente fala de orgulho, também é uma palavra, a gente tem que ter orgulho de pertencer, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz. Do que você realmente tem orgulho? Pensem um pouquinho, do que vocês têm orgulho? É complicado dizer, são poucas coisas, talvez. Quando foi feito um estudo sobre isso, quando essa pergunta foi feita para diversas pessoas, quais foram as principais respostas? Primeiro, eu tenho orgulho daquilo que tem um objetivo maior. Então, eu fiz parte eu ajudei a fazer algo a atingir um grande objetivo. Então, vamos supor que eu ajudei a aprender pessoas que estavam explorando outras pessoas. E eu fiz parte daquela operação. Isso dá orgulho. Qual que é o segundo ponto de ter orgulho? De uma causa que eu me identifico. Então, eu sou a favor do meio ambiente e eu consegui fazer com que as pessoas mudem a mentalidade, eu consegui punir alguém que estava prejudicando o meio ambiente. Então, eu fiz algo a favor da causa que eu me identifico, isso também me dá orgulho. E o terceiro é daquilo que eu sou reconhecido. Então, eu fui reconhecido por fazer algum trabalho, e aí eu senti muito orgulho daquilo. Então, o orgulho é uma coisa que você sente no seu corpo, ele está diretamente relacionado aos hormônios também. Quando você é reconhecido por algo, o seu corpo trabalha oxitocina, que é o hormônio do prazer. Ou seja, você se sente muito mais relaxado, você sente aquela sensação de dever cumprido, você se torna uma pessoa mais empática, mais confiável, diminui o seu estresse, diminui o batimento cardíaco, diminui a pressão sanguínea. Então, uma pessoa que é reconhecida ou que tem orgulho de trabalhar é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que sente mais prazer. Então, o orgulho é uma conexão do tipo emocional.
A definição do orgulho. Orgulho é o quanto as duas partes reconhecem e valorizam a importância de uma da outra e sentem que juntas podem concretizar um propósito em comum. Então, a gente volta para a questão do propósito. Então, por exemplo, o funcionário ele é reconhecido pelo seu trabalho. Quando você faz alguma coisa, o seu chefe reconhece que você fez aquilo, pô, legal. Mesmo que fosse sua obrigação, não importa se é a questão da obrigação. Como a gente viu, obrigação não é igual ao comprometimento. Então, eu me comprometi, fui lá e fiz aquela função. Eu fui reconhecido por aquilo, ou outra pessoa foi? Ou eu não fui reconhecido da forma exata por isso? E a mesma questão de eu reconhecer a minha instituição. Então, eu me identifico com ela, eu gosto do trabalho que eu estou fazendo, eu vejo que o trabalho que eu faço aqui é para um bem maior. Se eu não vejo, eu não vou durar muito tempo lá. Então, a primeira questão do orgulho é o reconhecimento, e para reconhecer alguém, você tem que começar do topo. Quanto mais alto for o cargo hierárquico, quanto mais eu admirar a pessoa que está me reconhecendo, mais eu vou sentir prazer naquele reconhecimento, mais eu vou ficar feliz com aquilo. A segunda questão do reconhecimento é valorizar a qualidade e não só a quantidade. Então, geralmente, as instituições elas determinam as metas por quantidade. Você tem que vender tantas coisas, você tem que finalizar tantos processos. É sempre quantidade. E não se pensa na qualidade. Então, você tem que fazer uma venda muito bem qualificada, você tem que fazer com que os vendedores saiam daqui felizes, você tem que fazer com que as pessoas, durante esse processo, não se estressem, tenham uma boa qualidade de vida e que tenha um final interessante, um final positivo. Então, a qualidade é muito importante e ela é sempre deixada de lado na maioria das instituições. E o terceiro é saber direcionar o reconhecimento. Quando a gente fala de orgulho nas empresas, teve uma empresa que a gente foi identificar o que as pessoas tinham orgulho lá dentro. Então, do que você se orgulha na empresa? E aí, grande parte das pessoas falaram, eu me orgulho do café que é servido aqui, porque é um café muito gostoso. Ótimo, que bom que o café daqui é gostoso. Você já reconheceu isso, já falou isso para alguém? Estou falando agora para o RH, né? Na pesquisa eu estou citando isso. Mas não é para a pesquisa que você tem que falar, olha, o café é muito gostoso. É para a dona Maria, é para o seu João que faz o café, que você tem que falar. Então, esse é um dos grandes problemas na hora que você vai reconhecer o trabalho de alguém. Nem sempre você sabe realmente, você reconhece para a pessoa certa. Você sabe realmente quem fez aquilo e vai lá e fala, putz, bom trabalho aqui, cara. Isso que você fez foi muito legal. Então, um dos grandes pontos do reconhecimento é identificar a pessoa para fazer isso. A segunda questão é uma questão que a maioria dos líderes tem medo, que é se desculpar. Na cultura brasileira, principalmente, a gente vê a desculpa como uma fraqueza. Se eu me desculpar com alguém, vai mostrar que eu estava errado, e se eu estava errado, quer dizer que eu sou fraco, e não pode isso. E, na verdade, tudo mostra o contrário. Tanto o nosso corpo, que quando a gente sabe que está errado e não se desculpa, ele solta os hormônios, os mesmos hormônios da questão do compromisso, do comprometimento. Então, eu vou sentir nojo, eu vou sentir asco de mim, quanto à sociedade. Então, quando os líderes que se desculpam, eles têm um aumento nas emoções positivas e no orgulho autêntico. Então, quando o líder se desculpa, ele sente orgulho dele mesmo. E quando aquela pessoa, o subordinado, vê o líder se desculpando com ele sente orgulho daquele líder. Ele não sente vergonha, ele não sente raiva, ele não fala, nossa, esse cara é um fraco por estar se desculpando comigo. Ele sente orgulho, pô, esse cara aqui é um cara justo, essa pessoa é uma pessoa justa, e aí eu tenho orgulho dela. Só que aqui também tem um detalhe importante, a gente não sabe se desculpar, a gente não sabe pedir desculpa. Então, a desculpa ela é composta de 4 partes. O primeiro é o conhecimento da ofensa. Então, eu reconhecer o porquê que eu estou pedindo desculpa. Não é simplesmente chegar, olha, Paula, desculpa por aquilo que eu fiz. Tá, mas o que você fez? Desculpa. Isso não é uma desculpa. Então, desculpa por eu ter feito determinada coisa, conhecimento. Depois, a explicação. Desculpa por ter feito aquilo. Eu fiz aquilo porque eu não tinha entendido o que realmente era para fazer. E aí eu estou explicando o porquê que eu estou me desculpando, porquê que eu agi errado. O terceiro é a expressão de remorso.
Então, desculpa por ter feito aquilo, eu não sabia o que era para fazer, e aí eu acabei fazendo errado, atrapalhei todo o processo, me desculpa. E o quarto passo da desculpa é a reparação. Então, desculpa por ter feito aquilo, eu não vou fazer de novo, e por causa disso, para você precisar também, estamos aí, eu vou te ajudar a resolver, a melhorar isso. Então, são esses 4 passos da desculpa que realmente mostram o que você realmente sente, se sente desculpado por aquilo e gera essa questão do orgulho. Então, dando um exemplo de uma desculpa bem feita, né? João, queria me desculpar porque eu fui injusto com você. Então, conhecimento da ofensa, fui injusto com você. Eu te cobrei por um relatório que, na verdade, não era responsabilidade sua. Explicação. Eu sinto muito. Prometo que não vai mais acontecer. Expressão de remorso. Por isso, eu vou te dar esse tempo, o tempo que você se dedicou para fazer esse relatório que não era para você fazer, você tira de folga. Então, eu estou reparando o meu erro. Então, esse é um bom pedido de desculpa, e essa é a desculpa que gera orgulho. Por fim, finalizando, a gente tem a gratidão aqui do orgulho, né? O que é a gratidão? É um sentimento de reverência por coisas que são concedidas. Então, quando alguém concede algo a você, ou seja, quando você pede desculpas para alguém, ele se sente grato àquilo. E quando ele se sente grato, ele vai ter um laço social mais forte, ele vai ter um laço maior com você. A gratidão é uma memória que dura mais, é um sentimento que dura mais na memória das pessoas. A gratidão dura mais que a raiva. Então, se eu tenho raiva de alguém e depois eu fui grato a ela, eu vou esquecer a raiva. As experiências, elas tornam as pessoas mais gratas. E aqui é um dado interessante, 60% das pessoas que foram entrevistadas por um estudo disseram que nunca expressaram gratidão no trabalho. Então é uma boa chance para a gente começar.